Evangelho, sábado da oitava semana do tempo comum, hoje, memória de São Justino Mártir e memória facultativa de Santa Aníbal Maria de França. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da oitava semana do tempo comum, hoje memória obrigatória de São Justino Mártir e memória facultativa de Santa Aníbal Maria de França. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos leva até o 11º capítulo do Evangelho de São Marcos e nos dá a oportunidade de celebrarmos também, neste primeiro dia do mês de junho, o primeiro sábado do mês, ou seja, a memória do Imaculado Coração de Maria. E juntamente, olha que primeiro dia bendito do mês de junho, hein? Juntamente com a memória do Imaculado Coração, com o primeiro sábado, nós temos essa memória devocional, nós temos a memória obrigatória de São Justino Mártir, que entregou nos primeiríssimos séculos da vida cristã, seu martírio é no 164, entregou sua vida testemunhando e ensinando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de sua conversão, Justino empreendeu uma inteira vida para educar e ensinar a respeito de Jesus nas escolas filosóficas da época. E com isso levou inúmeros homens a se converterem à fé cristã e a abraçar em meio às perseguições. Então, estamos aqui diante de um grande testemunho da fé cristã em tempos difíceis. E com grande ousadia, São Justino ensinava com entusiasmo a fé cristã e muitos se converteram. Podemos dizer que São Justino foi um grande homem a promover, a vocação à vida cristã. E também no dia de hoje, 1º de junho, nós celebramos a memória daquele que São João Paulo II vai declarar em 1990, no dia 7 de outubro, vai proclamá-lo como o grande antecipador, zelante da pastoral vocacional. Santa Aníbal Maria de França foi proclamado por São João Paulo II como aquele que antecipou no tempo a pastoral vocacional moderna. E, em uma palavra, o grande promotor vocacional do nosso tempo. Às vezes, nós deixamos escapar coisas que são muito importantes para a vida da igreja. Aqueles que nos precederam, que nos deixaram um testemunho ardente sobre a vida da igreja.
Veja, estamos vendo hoje dois grandes santos que estão diretamente associados com o nosso tempo. Mas como assim, Padre Fábio? Constantemente estamos a falar a respeito das vocações. Constantemente nós rezamos pelas vocações. Fazemos isso porque recebemos digamos assim, daqueles que nos antecederam na pastoral da paróquia, esse zelo de rezar pelas vocações. E depois, ao longo da nossa vida, como cristãos, participando da igreja, fomos compreendendo a importância da oração pelas vocações e fomos realizando isso regularmente em diversas missas e motivações que, ao longo do ano, a própria pastoral diocesana, ou então a conferência episcopal, nos apresenta. E isso se tornou uma prática. Uma prática infusa no nosso cotidiano pastoral. E dessa forma acabamos nos afastando por um instante do significado da intercessão vocacional e ao mesmo tempo do testemunho do vigor vocacional. Quando nós nos aproximamos dos nossos santos e santas, nós vamos descobrindo, ou melhor, nós vamos retomando, né, a consciência que tudo isso que realizamos, que parece, num primeiro momento do nosso caminho de vida em igreja, parece que são as agendas da diocese, né? A gente reza pelas vocações, a gente intercede como um programa dentro do programa pastoral diocesano, do programa pastoral da igreja regional, daquela realidade nacional, quando na verdade essa súplica e essa intercessão ela está diretamente ligada àquilo que o próprio Senhor confiou à igreja e entregou ao zelo da igreja. E vai ser através da vida de nossos irmãos e irmãs que nos precederam no itinerário da santidade, que nós vamos compreender a profundidade desse significado e é exatamente a memória deles e do testemunho de vida deles que vai alargar e nos dar a chance de entrarmos com maior profundidade sobre aquilo que a igreja nos pede. Em que sentido, Padre Fábio? Se a gente pensa que o chamado vocacional, né, e a oração pelas vocações é uma realidade que o próprio Senhor nos entregou, compreender o valor dessa entrega e o significado dessa entrega nos leva a entrar com maior proximidade ao coração de Jesus, porque afinal foi Ele que nos entregou esse chamado e esse dever, como nós compreendemos através do Evangelho, né? Então, nós nos damos conta que outros irmãos se aproximaram do coração do Senhor e já chamados e movidos por Ele, de alguma forma se colocaram na escuta desse coração e na compreensão desse chamado. Aí a gente pode colocar agora São Justino e Santa Aníbal Maria de França diante dessa experiência. São Justino, após a sua conversão, compreendendo o significado e o valor da fé, daquele momento em diante, ele não deixou mais de empenhar cada um dos dias de sua vida no zelo para viver como Jesus lhe havia ensinado, instruído por meio da igreja. E daquele momento em diante ele começa a ser um grande promotor da vocação e da fé cristã. Então ser promotor vocacional significa ser um promotor da fé? Exatamente. Ninguém vive a sua vocação cristã sem crescer na fé. Do contrário, nós vamos ter uma artificialidade, uma vida evangélica ou uma vida religiosa artificial. Isso é bem interessante porque Santa Aníbal
pegando agora a imagem de Santo Aníbal, quando ele foi colocado para, na cidade de Messina, cuidar da formação do clero, e foi encarregado pelo bispo desse empenho, é uma das frases que Santo Aníbal fala a respeito da vida sacerdotal. Se ela não leva a um aprofundamento da fé, a uma autêntica experiência de encontro com o Senhor e de vínculo com Ele, né, tudo pode terminar numa cultura artificialmente sacerdotal. É forte essa palavra, mas é uma palavra muito significativa. É verdade. E isso, a gente olhando para São Justino pode ver de imediato. A partir do momento que a fé cristã ilumina a alma de São Justino, ele se empenha completamente para viver aquilo que descobriu. E dessa forma, crescendo cada vez mais na experiência de fé, ele enfrenta todas as situações do seu contexto histórico. Estávamos em meio a uma perseguição muito sangrenta. E ele não se retira. E testemunhando e vivendo a fé, ele se torna um luzeiro de vida para muitos outros que estão à sua volta. E desse modo, o seu testemunho começa a trazer tantos outros para conhecerem a fé cristã e terminam também eles se convertendo. Porque ao verem o testemunho, ao verem como São Justino vive a fé que professa, começam também eles a viver do mesmo modo, a desejar viver do mesmo modo e abraçar dessa forma a mesma fé. Meus irmãos e minhas irmãs, como esse testemunho é importante para nós no dia de hoje. Mas por que, Padre Fábio? Vejam o Evangelho. Os anciãos e mestres da lei que ali estavam não quiseram reconhecer diante de Jesus a verdade. O que significa que a rejeitam abertamente. A reflexão que nos traz São Marcos mostra a compreensão clara da parte deles a respeito daquilo que vem de Deus. E o quanto eles não querem para si aquilo que Deus lhes mostra, lhes dá a conhecer. Oh, meu irmão e minha irmã, que grande perigo de perdição para a nossa vida é esse, de nós compreendermos o que Deus nos mostra e não querermos escolher aquilo que Ele nos mostra para não estabelecermos com isso um compromisso. Eles não querem se comprometer com aquilo que Deus está dizendo, com aquilo que Deus está mostrando. E olha o que foi a vida de São Justino, eu acabei de falar, né? A partir do momento em que ele conheceu, ele se comprometeu completamente. Então, era impossível conhecer a experiência da fé cristã sem mergulhar nessa experiência de fé, sem se comprometer. Justino se comprometeu de tal forma com aquilo que de Deus ele conheceu, ao ponto da sua vida ser levada ao sacrifício e ele não ter renunciado. Então, veja o testemunho dos santos, como eu falei ainda há pouco, né? Que vai nos ajudar a viver a nossa fé, a viver a nossa vocação. Da mesma forma, Santa Aníbal Maria de França, quando ainda muito jovem, no seu caminho de vida interior, recebe da parte do Senhor o chamado do Rogate, que depois vai sendo compreendido ao longo da sua história de vida, de maneira que ele finalmente compreende que a rogação evangélica pelas vocações é uma realidade que deve estar no coração de todos os cristãos. E aqui, por isso São João Paulo II, faço um grande salto, né, falando um pouco de Santo Aníbal, vai dizê-lo que, vai chamá-lo de o grande antecipador da pastoral vocacional moderna, que o rogate ergo que o Senhor que o Senhor nos fala no Evangelho não se limita apenas às vocações sacerdotais, mas à vida no batismo. E isso tem uma amplitude enorme se a gente coloca diante do que é a memória do Imaculado Coração de Maria, a consagração à Virgem Maria, né?
Santo Aníbal vai compreendendo isso ao longo da sua história de vida, mas eu queria fazer esse parêntese. Ele, com 15 meses, perdeu seu pai. Ele viveu uma realidade muito sofrida de tornar-se órfão tão cedo e de depois a sua família passar por inúmeras privações por conta dessa perda e tantos outros sofrimentos que vão acompanhá-lo durante a sua vida. Por que eu queria fazer essa referência? Para mostrar como as experiências na vida de Santo Aníbal e na nossa vida como um todo, iluminadas pela fé, nos torna pessoas mais sensíveis à ação e ao poder de Deus. O grande amor e o grande zelo que Santo Aníbal sempre demonstrou pelos órfãos e pelos mais necessitados, o que vai depois, na sua vida adulta, na cidade de Messina, se tornar uma marca decisiva quando ele decide pedir ao bispo para habitar junto aos mais pobres e necessitados e empenhar a sua vida para cuidar deles, levando a eles não apenas o necessário para uma cultura e para uma boa educação, mas, sobretudo, para que vivam uma experiência de fé e conhecendo o Senhor no exercício da misericórdia, o homem como Senhor misericordioso se coloquem por Ele como testemunho de amor e misericórdia. Isso passa pelo coração de quem conhece aquele sofrimento e quem aprendeu com Deus a andar para além dele. Às vezes o Senhor consente que na nossa vida certas experiências aconteçam para nos ensinar e para nos dar a graça de termos conosco, escrito sobre a nossa alma, sobre a nossa história, aquela experiência de fé, aquela experiência com Cristo, que vai ser tão importante em favor de nossos irmãos e de nossas irmãs também. Sobre a vida de Santo Aníbal Maria de França e a sua experiência de fé, estava escrito a história de como o Senhor cuidou dele em meio a esse sofrimento e essas dores. De maneira que sua pregação e o seu modo de cuidar dos órfãos e dos mais necessitados não era por nada vazio, porque ele, na condição de órfão, já tinha sido cuidado por Deus e aprendeu nos cuidados que Deus teve para com ele a cuidar daqueles que sofrem. Você tem a coragem, na sua experiência da vida cristã, de entregar todas as suas passagens, todos os momentos da sua vida nas mãos do Senhor, com a certeza de que o Senhor vai cuidar de você e, cuidando de você, vai também te ensinar dessa forma a cuidar dos seus irmãos? Já pensou que cada experiência humana, a sua amizade com os seus amigos, a vida, a forma como você vive e revive a sua experiência de família, os seus sofrimentos e privações pessoais e tantas outras realidades, a forma como você celebra suas alegrias e vive os seus sentimentos de maior entusiasmo e satisfação, a forma como você vive isso com o Senhor à luz da experiência de fé vai edificando na sua vida aquele testemunho, aquela experiência que mais tarde o Senhor vai contar com ela, vai querer dispor dela com a sua, obviamente, adesão, com a sua liberdade, para ser em favor de seus irmãos um socorro de Deus. Já pensou nisso? Que o Senhor vai construindo aquela vocação para consolar o próximo, aquela vocação para ter uma palavra, vamos colocar assim, né? Para ter uma palavra que seja um bálsamo, que seja uma esperança, uma palavra de sabedoria. O Senhor vai construindo ao longo da sua vida isso, de maneira que, de fato,
como Santo Aníbal nos ensina, na rogação evangélica, quando pedimos que o Senhor envie e prepare operários para a messe, na verdade, estamos suplicando para que o Senhor complete e realize a obra de suas mãos, a santificação daquilo que lhe pertence. Porque ao longo da sua vida, assim como foi ao longo da vida de Santo Aníbal, ele vai edificando a nossa história como uma história alicerçada na fé, mas uma história que vai se tornar uma resposta de amor e uma obra de caridade em favor de nossos irmãos e irmãs. Cada vocação se realiza na sua total entrega, independente de qual seja, a vocação se realiza numa total entrega. Essa total entrega a Deus, nós vamos vivendo nesse movimento interior da vida que vai se compondo à luz da fé e, ao mesmo tempo, na medida em que essa vida se compõe à luz da fé, onde todas as experiências da nossa vida vão sendo, por esse grande fio de ouro, vão sendo perpassadas e vão sendo cozidas pouco a pouco, ela vai se tornando também uma vida pelos nossos irmãos. Ela vai se tornando também uma vida que se entrega na caridade, que se entrega no ensinamento, que se entrega no serviço e, por fim, uma vida que se entrega na súplica. Enviai, Senhor, apóstolos santos à vossa igreja. Porque não tem como vivermos a alegria de ver Deus edificando a história da nossa vocação sem desejarmos que Ele edifique a história na vida de cada um de nossos irmãos e irmãs. Essa história vocacional que Ele definiu para cada um de nós. Não tem como viver tão grande alegria sem se tornar um imediato intercessor para que isso aconteça. E ao mesmo tempo, como Santo Aníbal vai dizer, é uma das suas passagens mais fortes na experiência depois do Rogate, na compreensão de que o que está ao alcance da nossa mão, porque existe sempre essa tendência muito pragmática nossa, né? Então tem um momento na vida de Santo Aníbal que ele vai perceber que por mais que ele se dedique a todos os órfãos e todos os mais necessitados da cidade de Messina, ainda tem muitos outros no mundo que vão estar em necessidade. E o zelo e o desejo do nosso coração, ele não se encerra. Quanto mais a gente se oferece, mais o desejo de se oferecer aumenta, né? Quanto mais o amor se divide, mais ele se intensifica, ele se divide sem se perder, sem se extinguir. Assim o amor de Deus em nós, assim o amor de Deus acontecendo no mundo, no coração daqueles que amam. Então, nesse momento ele compreende que a súplica, ela tem um poder avassalador. Porque ela não se consolida enquanto finalidade nesse agora do que eu tenho diante dos meus olhos. Porque eu, quando olho, vejo a necessidade da cidade de Messina, a necessidade da cidade de Roma, do Rio de Janeiro, a necessidade de uma outra cidade no nosso país, a necessidade de Natal, a necessidade de Aracaju, a necessidade de Brasília, a necessidade de Minas, como um todo, a necessidade do Brasil, enfim, eu quando faço a súplica, consigo ver aquela necessidade imediata que está diante dos meus olhos. Mas quando a súplica é feita, Senhor, enviai apóstolos santos à vossa igreja, ela ecoa no coração daquele que tudo vê, naquele que tudo conhece e que pode suscitar apóstolos onde eu não compreendo a necessidade. E aquela súplica que por ora olha a necessidade que eu tenho diante dos meus olhos, vai ao encontro da necessidade universal que está diante dos olhos do meu Senhor. Se grandes são as obras, e se pelas obras que realizamos o Senhor suscita em nós a súplica, quando é feita, ela vai ao encontro da necessidade do mundo inteiro.
Por isso, ela é sempre uma consolação para o coração do Senhor e ela precisa ser incessante. Por quê? Porque ela vai ao encontro da necessidade que o Senhor tem consigo no coração. Se o amor que sentimos deve chegar às extensões maiores que Deus nos permite, ao suplicarmos, enviai, Senhor, apóstolos santos à vossa igreja, não realizamos uma satisfação apenas para aquela necessidade que nós podemos conhecer, mas para a necessidade do mundo inteiro. Se grande seria a alegria do meu Senhor ao ver o meu coração zelosamente intercedendo por uma necessidade imediata que eu pude conhecer, muito maior será a alegria dele quando a súplica alcançar aquela que é a expectativa do seu coração. Porque ao suplicarmos, enviai, Senhor, apóstolos santos à vossa igreja, ele recolhe essa súplica como a súplica do seu coração. Não apenas para aquela necessidade. Talvez você veja só aquela necessidade. Mas ele, quando escuta essa súplica, ele olha a necessidade do mundo inteiro. Bendito seja Deus, porque através dos nossos irmãos, como hoje estamos ouvindo, nos ensina não apenas a viver a nossa vocação, mas a interceder pelas vocações do mundo inteiro. Ah, queridos irmãos e irmãs, como é urgente que nas pastorais vocacionais nós possamos retomar com muita intensidade a memória de Santa Aníbal Maria de França e, sobretudo, o seu testemunho na hora de compreender e de anunciar o significado e o valor das vocações, mas, sobretudo, a intercessão pelas vocações. O Senhor nos entregou um tesouro na vida de Santa Aníbal e é importante que hoje celebremos com alegria esse testemunho e possamos, ao lado de São Justino, recolher essa beleza que falamos e aqui partilhamos. Uma vida que, conhecendo Jesus, vive e, vivendo, suplica ao Senhor que essa vida se realize em muitos corações. Que o Senhor nos conceda a graça de muitas e santas vocações, hoje e sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, pela intercessão de São Justino, mártir, pela intercessão de Santa Aníbal Maria de França, desça sobre todos nós a bênção do Deus Onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, apóstolos santos à vossa igreja.